carinhosamente. Bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 31 de dezembro de 2023, exatamente, abrindo esta sala de aula no último dia do ano, né? Convidando você, amigo ouvinte, estudante, a participar com a gente nesta sala de aula. Nessa sala de aula, estudando a doutrina espírita, né, o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás, por saber que a gente ia falhar mesmo, né, como cristão, e falhamos. Por isso que ele falou que as tumbas falariam e falaram, né, como o exército de Deus veio através das psicografias, das mediunidades e trouxe para a gente através das obras em livros. Exatamente, você que está aí escutando com a gente, veio através de livro. Veio para você abrir e estudar. Olha só que bacana, olha que diferença, né? Que diferença aí, o livro fechado é um amigo que te espera, ele aberto é um cérebro que te fala, meu irmão. Vamos estudar, então? Então, beleza, abrindo a sala de aula, agradecer aqui na técnica aqui o Bruno, né, já levando aí para as plataformas digitais o programa e a sala de aula nesta manhã de domingo. Tivemos aí o estudo também do Ligado no Esperanto com o Celso Tinta, que está aqui no estúdio com a gente. E nessa manhã de domingo vamos dar continuidade à obra do Carribachuccio, esse espírita notável do interior de São Paulo, que viveu no século passado, né, no interior de São Paulo, e com o tema, né, odres novos, vinho novo, odres velhos, pano novos e vestidos velhos. Nós estamos dando sequência à obra, né, as parábolas e ensinos de Jesus. Já já o Bruno vai até colocar aí a capa do livro, né, que nós estamos estudando ao longo de muitos domingos, com a presença do Manon aqui no estúdio da 87,7 FM. Bom dia, Manon. Mais um dia de estudo, né, hoje, dia 31 de dezembro. Graças a Deus, né? Bom dia, Márcio. Bom dia, Bruno. Bom dia, Celso, Marcos. E bom dia, queridos ouvintes. E viva 31 de janeiro de 2023. 31 de dezembro. Oh. 31 de dezembro. Não adianta 30 dias, não, rapaz. Não. Ele está com pressa mesmo 2024. Eu estava só me colocando lá, já no 24. Tá certo. Estava atento. Mas é 31 de dezembro, é isso mesmo. 31 de dezembro de 2023. Já estaremos iniciando o outro ano. E que Deus permita que possamos caminhar com a segurança possível de cada um. E que, ao nosso ver, será também um ano, como foi esse, de luta sempre, de luta. Nós não vamos poder parar, porque não estamos na Terra para paralisar totalmente. Não. A gente vai continuar lutando. E que Deus nos abençoe por isso. Tudo. Muito bem. Marco Lazarento, bom dia, Marquinhos. Mais um dia de estudo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Celso. Bom dia, Manon. Bom dia, Bruno. E bom dia a todos os nossos cativos ouvintes do programa Luz e Espiritismo aqui na nossa FM. Um bom dia a todos vocês. Vamos para o nosso Momento Espírita. Momento Espírita. A sabedoria do samurai. Conta-se que perto de Tóquio, capital do Japão, vivia um grande samurai. Já muito idoso, ele agora se dedicava a ensinar o Zen aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, apareceu por ali um jovem guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos. Era famoso por usar a técnica da provocação. Utilizando-se de suas habilidades para provocar, esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de inteligência e agilidade, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Assim que soube da reputação do velho samurai, propôs-se a não sair dali sem antes derrotá-lo e aumentar sua fama. Todos os discípulos do samurai se manifestaram contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da pequena cidade, e diante dos olhares espantados, o jovem guerreiro começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos conhecidos, ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas, fez tudo para provocá-lo,
Mas o velho permaneceu sereno e impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados pelo fato de o mestre ter aceitado calado tantos insultos e provocações, os alunos perguntaram: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? O sábio ancião olhou calmamente para os alunos e, fixando o olhar num deles, lhe perguntou: se alguém chega até você com um presente e lhe oferece, mas você não o aceita, com quem fica o presente? Com quem tentou entregá-lo, respondeu o discípulo. Pois bem, o mesmo vale para qualquer outro tipo de provocação, e também para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. Por essa razão, a sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma se você não o permitir. Sempre que alguém tentar tirá-lo do sério, lembre-se da sábia lição do velho samurai. Lembre-se ainda que seus atos lhe pertencem. Só você é responsável pelo que pensa, sente ou faz. Só você e mais ninguém pode permitir que alguém lhe roube a paz ou perturbe a sua tranquilidade. Foi por essa razão que Jesus afirmou que só lobos caem em armadilhas para lobos. Assim, aceitar provocações ou deixar que fiquem com quem nos oferece é uma decisão que cabe exclusivamente a cada um de nós. Pensemos nisso. Rádio Nossa FM, a sua rádio. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Doutor Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem para você, amigo, ouvinte, estudante, que está sintonizado com a gente nessa manhã de domingo. E o Marco Lazzarini tem uma mensagem, né, praticamente uma mensagem psicográfica aí, para nós. Sobre inspiração manhã. Que nós recebemos. Recebemos essa semana passada, eu li uma, você leu outra, e essa ficou para essa semana aqui. Uhum. Chama-se Mais Uma Vez. Mais uma vez, Jesus nos convida a adentrar em nossos corações. Chega vagarosamente, nos coloca em seu colo e conosco fala baixinho. Aconselha-nos, nos dá carinho. Em seus braços choramos, voltamos a ser pequeninos. E diante disso, voltamos para dentro de nós mesmos e percebemos que somos o mesmo espírito numa outra vestimenta chamada corpo físico, com novas metas, ideais, no entanto, somos oportunizados pela reencarnação.
E como uma folha em branco, escrevemos o que precisamos, em que precisamos melhorar, os amigos que irão nos ajudar, aqueles que serão instrumentos de nossa prova e os desafios a cumprir. Nunca estaremos sozinhos ou abandonados. O amor de Jesus nos preencherá sempre. Após um tempo, reencarno. O véu do esquecimento ajudará a não sofrer tanto. É um espírito se redimindo numa nova vida. De vez em quando, terei lembranças de outras vidas. Por um tempo, tudo parecerá normal. No entanto, é chegada a hora da reencarnação, de reencontrar com os medos, anseios, desafetos e até dizer, não é justo, mas insiste e segue em frente. Jesus é misericordioso e nunca deixará de amar os filhos queridos. Então você nasce na família que precisa. Convive com quem necessita. Encontra mãos amorosas e não desiste da sua prova. É um caminho de dúvidas, aprendizado, e é guiado para estar onde necessita para progredir. E o tempo passa, e após as provas, percebe o quanto aprendeu aqui na Terra. Praticar o bem torna-se algo importante e o encoraja a ter um novo olhar para o mundo e, se fizer a sua parte, já estará cumprindo 1/3 do que prometeu. É o amor? O amor estará dentro de mim e em tudo que eu fizer, porque serei uma partícula desse amor que envolverá a todos ao meu redor, para ajudar com amor, por amor e através do amor. Guerrilho Vaz. Está aí a mensagem que recebemos aqui. Muito bacana, né? Profundo, falando aí de reencarnação, né? As oportunidades que temos de voltar e fazer um novo começo, né? Escrever uma nova página. Exatamente. E hoje com o tema odres novos, vinho novo, odres velhos, pano novos e vestidos velhos. Interessante, né, Marquinhos? A gente, na sequência aqui da obra, coloca a foto aí no ar, aí, Bruno, por favor, aí do livro, né? Que nós estamos estudando muito tempo com o Manon aqui, rapaz. O interminável Manon. Né? A gente falou, nós estamos na metade do caminho, um pouco da metade do caminho, mas Manon virou assim para mim, mas é muito capítulo, é muitos programas. Não, vamos conversar com a espiritualidade, quem sabe a gente ganha um crédito. Pois é, sabe. Deixa eu levar depois. Aí não pula nem uma vírgula, nem um ponto, né, Manon? Nossa, quem dera se fosse assim, né? Quem dera que se fosse assim, meu amigo. Olha lá, tá aí a capa aí da obra, né? Parábolas e Ensinos de Jesus, desse espírita notável Carbar Schutel. Depois você pode pesquisar sobre ele aí, sua biografia. E passar aqui, destacar aqui, mandar um abraço, desejar um feliz ano novo para o nosso number one, nosso diretor número 1, Paulo Tutti Frutti. Paulinho, obrigado aí. Tá sintonizado com a gente aí nessa sala de aula, né? Vamos diminuindo o nosso karma aí, meu irmão. Vamos diminuindo devagarzinho, pagando suaves prestações ao longo de muitas reencarnações, né? Bom, o Manon, está aqui, né? A obra Parábolas e Ensinos de Jesus, justamente em cima dos ensinos de Jesus. E interessante essa mensagem de Jesus, esse ensino de Jesus para esse dia mais atual do que nunca. E ele coloca assim no Marcos, capítulo 2, versículo 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. De outra forma, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho fará arrebentar os odres e perder-se-á o vinho, e também os odres. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. Aí, uma mensagem interessante para nós, né? Quer dizer, não vale pôr remendo de pano novo e vestido velho, né? E o vestido... vai-se o vestido e fica o remendo, né? Na é verdade. Então, como essas comparações feitas por Jesus de odres novos, vinho novo, panos novos e vestidos velhos conseguem nortear nos dias atuais o nosso procedimento em relação à nossa evolução espiritual? Bom, primeiro eu queria falar do título. De fato, o título é interessante e é até assustador, né? Para quem o vê pela primeira vez. Odres novos, vinhos novos, odres velhos, panos novos e vestidos velhos. Então, eu estou dizendo isso por mim mesmo. Quando eu vi esse título, eu falei, o
que será que dirá? O que o Cairbar quis dizer, né, com esse título. É pela uma visão espiritual, né? É uma visão espiritual. Mas o conteúdo é espetacular. Muito embora. Voltando agora e respondendo a tua pergunta. O que Jesus propõe nesta parábola é a necessidade de fazermos uma análise profunda e consciente em busca da nossa transformação moral, da nossa renovação espiritual e da nossa reforma íntima. Isso Cairbar nos traz. E Jesus, o que Jesus quis de nós. Jesus, como sempre, aproveitava-se de todas as oportunidades e procurava utilizar como exemplo para difundir os seus ensinamentos objetos que eram do conhecimento de todos. Por exemplo, o povo daquela época entendia o remendar. Eu peguei remendar. Eu estou falando na minha vida comum, na minha vida encarnada. Eu sou da época do remendo, onde se remendava. Minha mãe era costureira e a minha mãe também remendava. Eu peguei essa época também. Você também pegou, né? É. Pois é, hoje em dia não tem mais. Eu até acho engraçado que as costureiras da época, pelo menos eu ouvia, né, dizer, eles evoluíram esse remendo. Tinha que usar o ovo para que a casca do ovo facilitasse o corrimento da agulha, o correr da agulha. Acho que era isso. Eu nunca fiz. Mas isso aí, então, é um aperfeiçoamento. Então, já avançava. Agora, com certeza, eles também evitavam o remendo novo em pano velho. Isso também deveria ser evitado. Eu tenho a impressão que eu estou falando na prática, né? Na prática da parte material. Muito bem. Agora, nesta parábola, Jesus utilizou-se de 2 exemplos de costume de sua época. O povo estava familiarizado em remendar roupa, transportar e fermentar vinho em odres. A intenção de Jesus era de levar ensinamento para todo aquele povo, ainda sem os devidos esclarecimentos, principalmente quando nos referimos ao processo evolutivo e espiritual do ser humano. Ainda hoje temos essa dificuldade, encontramos essas dificuldades. Então, como caminhar sobre isso tudo? O Jesus, como sempre, falava de coisas que conhecíamos. E hoje, quando damos exemplos, alguns exemplos que às vezes temos a capacidade de dar, também procuramos ir pelo caminho que todos conhecem, para facilitar, falar de coisas simples, porém conhecida por todos. Agora, Manon, quais as características específicas, tanto do odre quanto do remendo em pano velho, para que Jesus o citasse como exemplo? Muito bem. Falamos de odre até agora e falamos de pano velho. Vamos ver o que é odre. Para muitos, com certeza, não sabem o que é um odre. Eu consultei o dicionário para saber o que era odre. Está vendo? Está vendo? E o Márcio é uma pessoa bem atualizada em matéria de história, acredito que todos nós aqui. Menos eu. Eu sou mais ou menos. Não, mas é da mesma quadrilha. Mas a gente tem essa dificuldade. Então, para que todos saibam o que é odre, para que comecemos, de fato, a avaliar essa parábola. Odre é um utensílio em forma de saco para conservar e transportar líquidos, feito normalmente de pele de animal. Eu vi muito odres passando em caminhão esses caminhões caminhoneiro, vamos dizer, caminhoneiro. Eles levavam isso aí no passado. Hoje, certamente, o caminhoneiro anda com a sua geladeirazinha. Mas nessa encarnação eu não vi, não, Manu. Hein? Essa eu não vi, não.
geladeira? Eu vi do remendo, mas do outro não. Não, eu via. Aqui, ó, em frente ao que estamos aqui, tinha uma estação de trem, e aqui era a parada quase que obrigatória, vamos dizer assim, não é isso? Dos caminhões, não só dos trens, dos caminhões que paravam aqui muitos caminhões. Carregar e descarregar. Que trazendo pessoas. As pessoas vinham de caminhão, né? Carroceria. Que vinham de caminhão e eram bancos em cima da carroceria dos caminhões. Eu era criança e lembro disso. Paravam aqui, crianças no colo da mãe, viajavam simplesmente da Bahia, lá do Nordeste até São Paulo. Olha, o sacrifício era imenso. Como naquela época a gente era normal, não avaliávamos tanto, mas hoje a gente pensa, vindo nessa distância toda, caminhões. Então, eles paravam aqui, que tinha uma sombrinha ali em frente. Era uma parada. E traziam os caminhoneiros esses odres com água para tomarem, certamente, durante toda a sua viagem, né? Porque ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois rompem os odres. O vinho se derrama e os odres se perdem, logicamente. Quando os novos, toda a elasticidade, e quando velhos ficam dilatados ao máximo, é concebível na nossa imaginação. Quando nós fazemos qualquer coisa nova, ela suporta um dilatamento. E quando já está muito usada, certamente que ela já se dilatou ao máximo, de tanto uso, de tanto se bater ali. Então, ela dilata, perdendo a sua elasticidade original, e com o tempo também pode ficar ressecado, endurecidos e quebradiços também pode. O tempo vai fazendo com que isso aconteça. Por isso é que o vinho novo era colocado em odres novos, porque o vinho novo passa por um processo de fermentação. Tem isso. E nós sabemos, temos essa noção hoje. A nossa era atual, ela nos leva a isso, a entender essa parte, essa fermentação. E durante o processo de fermentação, gases são liberados. Os odres novos têm elasticidade suficientes e necessárias para suportar o processo e não haver desperdício. Isso é óbvio, nós já entendemos isso hoje, avançamos, afinal de contas, nós avançamos. Então, a gente tem essa noção, eu acredito que a maioria, a grande parte, ou todo mundo, tem essa noção, que a coisa nova ela tem uma dilatação maior, ela é mais resistente, Agora, o velho já foi esticado, comparando aqui o Marquinhos e eu. Que o Marquinhos fala que eu sou... Interminável, mas não. Porque eu conheci o Marquinhos antes de nascer, assim, na barriga da mãe dele. O Marquinhos. Quando o Marquinhos veio ao mundo, eu já estava por aqui. Então, ele faz sempre essas comparações. Desde quando eu conheço o Manon é assim, da mesma maneira, assim, ele não muda, não. Cara, eu digo assim, não é possível, velho. Então, minha gente, eu já estiquei o máximo, não tenho mais onde esticar, não. Mas o Marquinhos não, o Marquinhos ainda tem muito espaço. O Marquinhos é um odre novo. Com certeza. Não é tão novo, mas não. Esse odre já está um pouquinho. Já passou de uma parte. Agora, falando pano novo investido velho, nós temos também essa noção. Eu falei que a minha mãe, como costureira que era, fazia isso. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo rompe o vestido velho e a rotura fica maior. É óbvio. Logicamente, se você coloca uma coisa nova e costura em volta do velho, o velho não suportará. Então, vai soltar o novo, vai desprender novamente, só que o novo vai tirar bastante do velho, que já está enfraquecido, que já está muito enfraquecido. Se prestarmos atenção, entenderemos a profundidade desse ensinamento que se refere ao nosso aprendizado no dia a dia, no nosso dia a dia.
Jesus chama a atenção dizendo-nos claramente de que se continuarmos alimentando este homem velho que existe dentro de nós, não teremos como absorver novos ensinamentos, as novas ideias, os novos aprendizados e, consequentemente, retardaremos a nossa evolução moral. Porque se ficarmos naquela ideia de que o novo não serve, o novo não presta, o que vale é o tempo que nós aprendemos lá atrás, ou que guardamos lá de trás, nós estamos conservando o homem velho. E não aceitaremos. Portanto, olha, a verdade é que quantos de nós não aceitamos certas coisas? Por exemplo, a doutrina espírita, nós que estudamos a doutrina espírita, já temos esse entendimento. Eu não morro. Eu não sabia. Eu já disse aqui. Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, que foi o Raul que disse, numa palestra, ele falou que nós não morremos, eu fiquei assim, abismado, porque ele falou com convicção. Raul é convicto. Ele falou com muita convicção e a mim também convenceu. Então eu falei, eu não morro. Olha que alegria eu fiquei no outro dia e daí para frente, porque eu não morro. E é fato, eu não morro. Mas nem todos aceitam. Aqueles que carregam, que seduzem o seu homem velho dentro do peito, que guarda dentro de si o homem velho, não aceita. Isso temos por aí afora. Isso temos por aí. Muitos de nossos irmãos não aceitam essas condições. Mas, na verdade, nós somos um espírito eterno. O que fica para trás é o nosso corpo físico. Esse sim, nós deixamos aí, porque nós precisamos o quê? Sair da roda reencarnatória, como disse o Márcio aqui no início. Nós temos esse compromisso conosco mesmo. E é por isso que nós encarnamos nessa terra. É para avançarmos. Um dia deixaremos e depois retornaremos. Tomara que seja ainda na terra. Porque se fizermos muitas coisas contrárias ao que deveríamos fazer ou ter feito, certamente nós vamos ser levados para um outro planeta. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Então, isso é que precisamos entender. Muito bem, olha, 9h10, você está sintonizado nesta sala de aula, aqui pela 87,7 FM, programa Luz Espiritismo. Você que chegou agora, nós estamos estudando hoje uma parábola, né, de Jesus, odres novos, vinho novo, odres velhos, pano novos e vestidos velhos. Manon, como vimos na própria parábola, explicitada por Caibachucho, o motivo pelo qual Jesus proferiu esses ensinamentos se deram em função da pergunta que lhe fizeram acerca do jejum que os discípulos de João Batista observavam e os de Jesus não. Como explicar? Bom, é uma boa pergunta. Agora, para iniciarmos isso aí, vamos começar, né, e buscar Mateus 6, 16 a 18. E lá, abre aspas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam como eles estão jejuando. Jesus disse isso. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume os cabelos e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Fecha aspas. É o tal de autopiedade. Ainda existe muitos de nós que mantêm aquela autopiedade. É pena de si mesmo, coitadinho de mim, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, ao invés de eu fazê-lo em segredo, eu faço do jeito triste, do jeito moroso, do jeito lamentável, para que os outros percebam.
E, agora, eu não estou fazendo essa parte quando se trata de fé, das nossas orações. Essa parte é feita em secreto e deverá ser feita em secreto, porque Deus vê e sabe de tudo. Deus está vendo. Então, não temos que fazer as coisas mostrando para os outros o que estou fazendo. Jesus combate o comportamento hipócrita, recomendando que o jejuante, em sua apreensão pessoal, deve manter-se sereno e dentro da normalidade, buscando não a apreciação dos homens, mas a aprovação de Deus. Então, não temos que ficar lamentando, triste, aborrecido, levantando o braço para que os outros me vejam. Não, nada disso, definitivamente não. Jejum não se trata de mera abstenção de alimentos, é um outro erro nosso. Eu digo nosso porque uma grande maioria, quando pelo menos que eu ouço, eu nunca fiz jejum, essa parte aí, nesse tipo de alimentos, não, definitivo. Mas muitos fazem. Aí eu vou jejuar 2 dias, um dia, amanhã de manhã. Então, o que é jejuar para muitos? Eu não estou falando para todos, mas estou falando para muitos que eu conheço, inclusive. Eles param de alimentar-se, não toma café, não almoça, não janta, só toma água durante o dia. E não é disso que Jesus falava. Jesus não falava disso. Porque algumas horas ou todo dia ingerindo líquido, se bem orientado, é prática saudável e até desintoxica o organismo, mas não tem nada a ver com a nossa edificação espiritual. O que você vai fazer deixando de alimentar-se, se bem orientado, porque existem médicos para isso, vai fazer bem, vai te desintoxicar e outras coisas isso vai fazer. Então, eu vou fazer não um jejum, você vai fazer uma alimentação mais adequada para o seu momento, para aquele momento. Isso você vai fazer, não jejum. Se fosse assim, seriam criaturas santas, multidões que se encontram abaixo da linha de pobreza, submetidas a jejum permanente, não por opção, mas por carência. Nós conhecemos bastantes e muitas, atualmente, diversas pessoas. Infelizmente, ou felizmente, não sei, porque, de repente, isso está dando uma alavancada na sua evolução, e nós passamos pelo que temos que passar. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas essas pessoas, se fosse alimentação, a base de alimentação, elas teriam todas, imediatamente, já seriam transferidas à categoria de santo. Mas não é isso. Muito pelo contrário. Fome e agressividade geralmente dão-se as mãos. Se você quiser falar de Deus, de Jesus a um irmão que esteja com fome, há um aconselhamento geral de que primeiro vamos alimentá-lo. Alimente o seu irmão para que ele, de estômago cheio, ele consiga te ouvir melhor, avaliar melhor. Então, a pessoa com fome ela é agressiva. Naturalmente que sim. O jejum a que se refere Jesus é da ordem moral. Aí sim. E nós não vemos na nossa prática do dia a dia alguém falar assim, eu vou fazer um jejum moral, vou deixar de xingar o meu vizinho, vou orar pelo outro. Melhor fechar a boca, né? Não é? Porque a pessoa normalmente pensa logo em alimentação. Não, eu vou deixar de comer o arroz, mas o feijão está comendo. Ou deixo de comer isso, como aquilo. Então, de qualquer forma, ele vai colocar lá o seu estômago para funcionar. Agora, o que Jesus falava é a condição moral, é aquela que nós prejudicamos o outro. Não vou prejudicar. Eu xingo o Marquinhos todo dia, vou ficar uma semana sem xingá-lo, sem desejar mal. Não é o caso. Evidentemente que não, que eu gosto muito do Marquinhos. Mas eu estou dando como exemplo. Então, eu
tenho que olhar por esse lado da condição moral. Orar por ele, orar pelo outro, orar por quem eu puder, orar por todos. Essa é a condição que Jesus falava. Esse é o jejum que Jesus quer. Esse jejum, não vou xingar durante uma semana. Se quisermos nos renovar, é necessário combater as nossas mazelas, cultivando a virtude e o bem. A renovação só vai existir em cada um de nós quando nós começarmos a combater as mazelas, que são muitas se nós prestarmos atenção. É o nosso grito maior, mais poderoso quanto uma pessoa mais enfraquecida. Isso é virtude. A virtude, o bem, o fazer o bem, o querer que o outro progrida na mesma proporção que talvez você esteja progredindo. Então, isso sim é buscar o bem do outro. Você, quando busca o bem do outro, com certeza, o bem maior está sendo enviado ou direcionado para você mesmo. Então, não vamos perder tempo com pensar que o jejum, por exemplo, é deixar de alimentar. Não. É fazer o bem ao outro, é dar a mão ao outro. Essa condição nos proporcionar atingir a nossa reforma íntima. Porque é ali essa que nós estamos buscando. Ela está presa dentro de nós mesmos e nós conservamos. Muitos de nós conservamos. Quantos de nós não quer mudar? Não quer, definitivamente não quer. Mas ele está na sua evolução, ele está naquele... Porque não acontece nada com ninguém que ele não mereça acontecer. Por quê? Ele não é santo. Nós não somos santos, aqui não existe santo encarnado na Terra, com raríssimas exceções. Nós conhecemos gente que já está nessa faixa. Então, mas agora nós aqui, andarilhos da estrada que plantada por nós mesmos, certamente que sim. Então, nós estamos aqui na busca. Nós não viemos para um paraíso, viver num paraíso. Não, eu vim para viver num paraíso. Eu não tenho nada, eu não pedi para nascer. Eu não tenho nada a ver com isso. Cruzo os braços e seja de quem me pôs no mundo. Não, a história não é bem essa. Nós, às vezes, imploramos para nascer numa família tal ou qual. Nós imploramos para nascer nessa ou naquela condição. Nós imploramos. Então, vamos aproveitar essa nossa estadia na Terra. Cada um de nós precisamos, porque a gente está hoje preparando a nossa reencarnação próxima, a nossa reencarnação do futuro, a próxima reencarnação, quem sabe? Nós estamos preparando. Se já hoje falamos, puxa vida, não foi muito fácil, não está sendo muito fácil, como não é muito fácil e não é para ser muito fácil, porque nós estamos encarnados no planeta Terra. Então, se nós queremos que seja mais fácil na outra, melhor que essa, vamos fazer por onde? Vamos fazer por onde? Amando um ao outro, fazendo bem ao outro, não nos importando com o nosso sacrifício que seja um pouquinho a mais, uma hora a mais sem sono, aí eu vou perder essa noite, eu vou olhar o meu irmão. Nós fugimos disso. A maioria de nós foge quando acontece a necessidade do outro. Esse enjoado aí, eu já fui lá 2 vezes, não vou mais hoje. Chega! Mas, meu amigo, você precisa ir sempre. Você tem condições de ainda ir. Ele já não tem as pernas. E ele pede por socorro. Você é o único que está aqui perto dele, que está do lado dele. Mas eu já fui 2 vezes, já fiz a minha parte. Olha a infelicidade do ser humano quando ele acha que já fez a parte dele. Não fez. Não fez. Porque sempre que for solicitado, é mais um degrauzinho que você precisa subir. Então, você precisa continuar fazendo a sua parte.
Você está sendo valorizado pelos céus quando você ajuda com o coração aberto. Agora, quando você vai obrigado, também vou dessa vez, vou dizer, hein? Não vou voltar mais. E é possível que não volte. Muitos de nós não voltam. Não quer saber. Não, já fui 2 vezes, já fui 3 vezes, não vou mais. Agora que vá outro. Mas que outro, irmão? Não tem outro perto. Tem que ser você. Então, a oportunidade surge. Você procure e devemos procurar aproveitá-la, porque tudo que aparece, bate à nossa porta, a nossa obrigação é atender. Tudo que bate à nossa porta. Precisamos atender. Para o nosso bem, não é para o bem do outro. O outro você só vai dar um reforço. Agora, o seu bem está exatamente nessa conquista. O seu bem está exatamente nesse bem-querer, de boa vontade, ajudar o seu irmão mais próximo. Agora, Manu, tem pergunta aqui também da ouvinte Carmen Beatriz, aqui, a estudante aqui, Carmen Beatriz, mandou um abraço para ela. Ela pergunta o seguinte: como abandonar o velho homem, ideias, dificuldades, desafios, e transformar-se em um novo homem dentro dessa mesma vestimenta chamada corpo físico? Carmen Beatriz. Bom dia, Carmen. Deixa eu te falar, nós vamos falar isso agora. Se eu não falar, quando eu terminar essa próxima pergunta, eu acho que está inserido. Eu te falo dentro do Responde no programa. Eu respondo ainda hoje. Muito bem. Se não for, respondido, é o próximo. Perfeito. Então tá, vamos lá. Como vimos combater as mazelas, cultivar virtudes e praticar o bem são algumas das condições para reformar o homem intimamente. Como poderíamos descrever essa reformulação íntima do homem? Realmente converge com o que a Carmen não é? Fez aí a pergunta da Carmen. Pois é, então eu percebi que nós vamos falar sobre isso. Tomara que a Carmen seja atendida. Mas vamos lá. Reformar-se intimamente exige de cada um de nós enfrentamentos com sabedoria e coragem, para que possamos executar toda a colheita que nos cabe com dignidade, independentemente das dificuldades que nos forem apresentadas, em função das semeaduras que fizemos no passado. Vamos ter e temos muitas dificuldades, porque fizemos semeaduras no passado. Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. E veja que falamos progressivamente, porque a natureza não dá saltos. Não dá saltos. E nós não pulamos etapas, porque se fosse para pular etapas, Jesus já nos dera, né, o final. É amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós sabemos dessa chave. Ele nos deu a chave e disse assim: abra a porta e faça isso e você está junto a nós. Mas nós não podemos fazer, porque nós não damos salto. Nós temos aqui, é o caso quando chega o sujeito lá no céu, o São Pedro diz para ele: põe a sua cruz e atravesse sobre ela. Mas ele havia cortado para facilitar a sua subida, a sua andança, para que chegasse mais rápido. Fez, conseguiu. Mas lá atrás ele deixou os pedaços, deixou coisas para ser resolvidas. E ele disse: não, São Pedro, eu não consigo atravessar. Aqui é muito largo para a cruz que eu tenho, que eu estou carregando, né? Não é a que ele tinha, a que ele carregava. Então, volte e vai pegando pedaço por pedaço. Quando estiver completa, você volta novamente, que dará. Então, são essas... Por isso é que nós vamos e voltamos, estamos nessa roda reencarnatória. Reencarnatória, que sempre deixamos alguma coisa para resolver. Ou aqui, quando estamos encarnados, ou ainda lá, quando vamos reencarnar. Porque, sabiamente, os amigos espirituais sabem que nós não suportaríamos tudo. Por isso que nós ficamos nessa ida, vai e vem.
Pague prestações. É claro, pagamos em prestações, proporcionando-lhes de maneira exemplar a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, num homem novo, atuante na implantação do ensinamento do Divino Mestre, interna e externamente falando. Essa transformação do homem velho, ela se dá interna e externamente. Interna, você precisa sentir, e externa, você precisa acolher, fazer com carinho, olhar para o outro. Só assim podemos dar nova direção de valores de que já possuímos, corrigindo deficiências cujas raízes ignoramos, ou continuaremos a não encontrar motivação para as devidas e necessárias mudanças. Se não buscarmos, não seremos ativados para isso, motivados para isso, para essas coisas. Uma coisa é certa: na vida precisamos ter a coragem para mergulhar no nosso interior e desenterrar coisas ruins que lá se encontram depositadas, tanto de vidas passadas como de vidas presentes, por que não dizer? Também temos coisas aqui ruins que fizemos, que cometemos, que estamos carregando e que sistematicamente conservamos em plena atividade, para que a qualquer momento, como um vulcão, entre em erupção. Então, nós deixamos o nosso ódio acumulado do lado esquerdo, deixamos a nossa raiva do lado direito, e a nossa reação fica exatamente no centro, porque se pisar no meu pé, eu reajo. Eu reajo. Então, nós temos coragem de mergulhar no nosso interior, temos que ter essa coragem, e extrair de lá essas coisas, mudando em potencial essas nossas revoltas, aprendendo conosco mesmo a tratar o outro bem. Isso é uma consequência que nós temos que fazer, porque aí nós estamos trabalhando aquele homem velho que existe dentro de nós. Quando ainda trabalhávamos nos sertões, como seguidores, né? Eu esqueci o termo, o peão. Não é peão, não. Aquele que buscava o escravo que fugia. Era capataz? Pode ser. Capataz é do terror. Então, falou o Celso, era isso que eu queria. Nós fomos capitão do mato ainda. Não, eu busco. E buscava mesmo. O outro estava, coitado, com um saquinho nas costas, descalço e desvencilhando do mato. Ele estava num belo cavalo que corria muito mais do que aquele que andava, com chicote na mão. Vou buscar. E vinha o coitado lá todo ensanguentado para chegar aqui. Nós já passamos por isso, com certeza. Com certeza. Então, nós temos esses débitos conosco mesmo. Nós temos que fazer. Por isso, nós temos que ter a coragem de pedir desculpas. Olha, meu amigo, você me desculpa, eu errei. Eu errei com você, você me perdoe. Essa é uma coragem que precisa ter. Muitos de nós não têm essa coragem de abraçar o outro naquele momento efusivo que ele está desesperado. Então, precisamos ter. Isso é dominar o nosso homem velho. E não dizer, eu não levo desaforo para casa. Eu até guardo na minha memória, uma vez que eu ia para Chiador é uma cidadezinha, para quem não é desse nosso setor, não vai saber. É uma cidade que tem aqui, de Minas Gerais, já pertence a Minas, a uns 60, 70 quilômetros daqui, talvez, ou menos. Então, eu ia dirigindo e o Calbi Peixoto, numa entrevista
Ele estava falando, alguém perguntou para ele se ele levava desaforo, e ele disse, eu levo desaforo para casa. Eu levo desaforo. E aquilo me deu assim um choque. Porque na minha cabeça, ainda naquela época, eu não levava desaforo, ou pelo menos eu tinha essa intenção de não levar desaforo. Então aquilo veio... Eu falei, poxa, mas o Calmeiro pode ser tão mole assim, olha, a minha criação, o meu plantar lá atrás, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, pensei, graças a Deus conheci a doutrina espírita. Essa nos diz diretamente, essa não manda recado, ela fala direto. Não tem que brigar com ninguém, não tem que discutir. Isso era o homem velho que existia dentro de mim. Então você tirou todo o homem velho? Não. Eu tenho muito que ainda conservo para a minha autodefesa, porque ainda sou muito ignorante nessa parte, e por isso é que eu estou encarnado na Terra. Mas nós precisamos mergulhar nesse nosso interior. Precisamos desvencilhar dessas amarras que trazemos, que nós plantamos, que agora tem que colher. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha que bênção! Agora, não estou falando que só para mim, para todos. Isso é lei de Deus. Então, é para todos. Você planta do jeito que você quiser. Chuta um, fala mal do outro. Não sei. Você vai estar plantando, você vai ter que colher. Nós temos. Isso é justiça divina. Isso é mergulhar no seu interior quando você quer corrigir alguns erros, algumas mais visíveis, porque tem muitas que ainda estão invisíveis, nós nem percebemos. Eu fiz isso? Fez, claro que fez. Você deu um coice no pior dos termos, mas vamos dizer, você falou mal, a hora que falou, você respondeu. Deixa para lá, também não merece muita coisa. Não. Esse era o momento de você mergulhar. Se eu fiz. Porque o que está feito, mas você precisa corrigir aquilo. Então, o correto naquele momento era dizer, não, eu fiz, mas eu vou procurar nunca mais fazer. Tem coisas que a gente consegue, é meio difícil, a gente vai lutando. Tem coisas eu tenho coisas, depois que eu conheci a doutrina espírita e que começou a me aconselhar nesse sentido, muitas coisas eu procuro fazer. Às vezes ainda repito, mas é com menos frequência. Olha que bom para mim. Eu já procuro fazer menos. E tem coisas que fazer menos, eu já deixei de fazer. Isso você pode fazer. Todo mundo pode fazer. Agora, tem que se esforçar. Isso não vem de graça. Não vem de graça. Porque não é muito bom quando o outro te pede desculpa. Olha, você me desculpa, porque você fica mais aliviado. Todos nós ficamos mais aliviados. A lei de Deus é fundamentada nos princípios de amor e caridade, em sua maior pureza. O processo de evolução, visando a nossa reforma íntima, está na aquisição das virtudes, que estão de acordo com os ensinamentos da lei divina. Aquisição das virtudes. Isso você adquire. Não fique sendo o homem velho eternamente. Não acredito em reencarnação. Os homens velhos falam. Não acredito em reencarnação. Eu tive, por exemplo, uma surpresa, e vou falar dele, que é meu irmão. O meu irmão, ele é pastor. Não, porque é verdade, ele formou-se em pastor, né? Fez o curso, tudo direitinho, ainda é pastor até hoje. Então, eu conversava com ele e gostava até de conversar, e conversávamos, mas tinha um momento que a conversa não tinha jeito, não ia à frente. Era quando nós atingimos a parte da reencarnação. Então, eu estava falando. Quando chegava em reencarnação, ele falou para mim, não acredito nisso, não vou conversar daqui para frente, não dá. Eu falei, não dá mesmo.
Então, mais um dia nós ainda iremos conversar. Ele está vivo, eu estou vivo, continuo vivo, né? E eu tenho esperança que uma hora eu vá poder conversar com ele, que ele já tem uma noção. Mas ele era radicalmente contra, e não é só ele. Eu cortei um pouco essa história. Numa próxima vez, eu prometo aumentar um pouco mais, porque apareceu, a Carmen Beatriz mandou aqui um script. Eu acho legal. Eu só queria dizer uma coisa. Nós não mudamos sem a nossa condição de esforços. Nós precisamos fazer esforços, muitos esforços. Por isso, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Então, é esforço. Não é você ir e ficar num culto, no evangelho, seja lá em que for, o dia todo. Não. Você tem que se esforçar, buscando transformar a sua condição moral. Kardec já disse isso. E vamos aqui, o Márcio, a Carmen Beatriz, mandou aqui um script muito bonito, hoje nós agradecemos, e o Márcio vai dar uma lida numa historiazinha que está inserida nesse contexto. Ela coloca o seguinte: agradeço a explanação do convidado. A reforma íntima é algo desafiador e tão importante, onde a transformação ensina gradativamente. Recordo-me de uma história de um alfaiate que fez uma roupa nova a um senhor, tirou as medidas e marcou um dia para entregar e disse: espero que goste. No entanto, o senhor disse que não servia e brigou com o alfaiate. O alfaiate disse que aquele senhor precisava tirar a roupa velha, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e colocar a roupa nova, novas atitudes e transformação, e a roupa serviria. Porém, o senhor recusou o presente, insistindo que aquela roupa não servia. O alfaiate se enganou. Tá aí uma mensagem edificante aí, transmitida pela Carmen. Agora, Mano, no encerramento aqui, né, eu vou pegar a palavra de Carlos Bachuti sobre essa questão, né, do estudo de hoje, né, odres novos, vinho novo, panos novos e vestidos velhos. O decálogo não foi transmitido aos hebreus pelos sacerdotes, nem pelas igrejas do Egito, mas no Monte Sinai pela mediunidade de Moisés. O cristianismo não foi dado ao mundo do templo de Jerusalém, nem pelos fariseus, nem pelos escribas, nem pelos saduceus, nem pelos essênios, nem pelos samaritanos, nem no Monte Gerizim, mas por Jesus, homem independente de todas as igrejas e de todas as seitas religiosas. O espiritismo, tal como a primeira revelação, a cristã, também foi e continuará a ser manifesta ao mundo fora de todas as igrejas, de todas as ortodoxias. Não se põe vinho novo em odres velhos, pela fermentação, ou os odres partem e o vinho se derrama. Mas é exatamente isso, porque se nós conservarmos aquela doutrina de tempos de fariseus e etc., e lermos aquilo, o Velho Testamento, e daí para trás, e ficarmos naquilo, embebidos naquilo, as coisas novas não vamos aceitar. Então, é momento de mudança, de esforço. Nós precisamos mudar. Nós precisamos tirar esse homem velho de nós. Então, temos que aceitar as coisas novas, porque Jesus disse que não falaria tudo de uma vez, porque nós não teríamos capacidade suficiente para entender isso aí. E é verdade. Hoje ainda, 2000 anos depois de Jesus, não entendemos o que Jesus disse que era possível ao entendimento. Muitas coisas nós não entendemos. Imagine coisas outras que ele poderia ter falado. E falará. Então, à medida que nós vamos entendendo, vamos assimilando, a gente vai ouvir Jesus em mais coisas, porque nós não temos essa capacidade. Jesus era independente, porque se Jesus viesse em nome da religião tal ou qual, então isso aí já teria sido dilacerado pelo mundo. Jesus não teria sido ouvido. Jesus é a palavra, Jesus é o caminho.
E só através dele que nós chegaremos ao Pai, só através dele. Das coisas que ele plantou para nós, aquilo que nós poderíamos ouvir, aquilo que nós poderíamos entender. Isso aí é que Jesus fez, as coisas que nós poderíamos entender aqui na Terra. E nós estamos ainda tentando entender o que Jesus disse, o que nós poderíamos entender. Podemos entender. Basta um pouco de sacrifício. Isso nós temos que sair à luta, nós temos que buscar, nós temos que conferir os nossos atos. Nós não podemos ser mal a vida toda, não nos levará a lugar nenhum. Não nos levará a lugar nenhum. Então, que cada um tenha tido, no dia de hoje, aquela centelhazinha para incentivá-lo a buscar, a melhorar-se e a criar coragem de mergulhar-se dentro de si e buscar arrancar de lá essas coisas velhas que conseguimos, que guardamos com todo o amorzinho, entre aspas, para que uma hora exploda ou ecoe como um foguete no ar, fazendo mal aos ouvidos. Então, aceitemos as verdadeiras coisas que vêm de Jesus, as verdadeiras coisas que vêm do céu, elas são para serem aceitas. Agora, não pula a natureza nenhuma fase da etapa. Nós precisamos entender isso. O que nós não entendemos hoje, certamente, vamos entender amanhã. Agora, você não pode deixar de buscar. Eu não posso deixar de buscar. Temos que buscar continuamente, sempre, com toda a potência do seu ser. Busque, uma hora vamos encontrar. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos pela paciência que tiveram até agora. Eu espero ter respondido a pergunta da Carmen, tá? Eu espero ter respondido. E agradecemos aí pelo texto que ela mandou, que foi muito lindo, muito bonito. Veio concluir o estudo de hoje. Muito bem, agradecer aí o Manon mais uma vez, né? Estará mês que vem com a gente aqui com o tema A Fé e o Amor, no último domingo do mês, dando continuidade à obra de Caio Chútil, as parábolas, ensinos de Jesus. Agradecer aqui na técnica o Bruno, né? Um feliz 2024, Bruno, e passar o microfone aqui para o Celso Tinta, né? Desejar a todos um feliz começo de 2000, um feliz 2024, um feliz ano novo, Yaron, Tio e Vi. Um feliz novo ano a todos vocês, ano novo a todos vocês. Lembrando que 2024 já está aí nas portas, está batendo pedindo permissão para entrar, e que nós realmente tenhamos um ano novo, né, cheio de energia, de paz, muita paz, né, menos guerras, né, que nós consigamos realmente florescer em nós essa paz, essa angelitude que tanto buscamos. Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa à Luz do Espiritismo. Um excelente ano para todos nós. Contamos novamente com vocês semana que vem nesta sala de aula. Marco Lazzarini encerrando o programa. Bom domingo e feliz ano novo. Bom, agradecer a todos vocês que participaram do programa, o último programa de 2023. Né? Agora a gente só volta ano que vem, o programa em 2024. O Bruno está rindo ali, só ano que vem. Bom, agradecer a todos vocês, né? E desejar um feliz 2024. Tenham todos um bom dia, um feliz ano novo e até semana que vem, o ano que vem, com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.